Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. A região metropolitana de Sorocaba aparece como a terceira do estado em abertura de 22.445 novas empresas entre maio de 2024 e abril de 2025, perdendo apenas para a região metropolitana de São Paulo, com 301.542 registros, o equivalente a quase 60% do total estadual, e Campinas 66.130. No mesmo período de 12 meses, a região de Sorocaba registra a formalização de 47.152 MEIs, estando na quarta colocação, tendo à sua frente a região metropolitana de São Paulo, que concentrou quase 50% dos novos MEIs, seguida pelas regiões de Campinas e São José dos Campos. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Alberto Cassoni, especialista em marketing, inteligência de mercado. Qual análise faz sobre este cenário, inclusive avaliando o crescimento dos setores? Satisfação imensa tê-lo com a gente aqui, Alberto. Também já peço que você faça a diferenciação de empresas e MEI. Satisfação. Perfeitamente, Oliveira. Olá, amigos do RMS News. É sempre uma satisfação estar aí com todos vocês. Realmente, Oliveira, conforme aí o seu enunciado, nesses últimos 12 meses, nós tivemos aí uma grande abertura de empresas, tanto empresas, vamos considerar assim, normais, fora do padrão microempreendedor, e os MEIs, né? E dentro dos setores aí dos microempreendedores individuais, os que mais cresceram, né, foram a área de serviços, né, comércio, construção civil e a própria indústria. Sendo que nesse caso, aí, os serviços eles representam 70% dos novos CNPJs. E dentro desse setor de serviços, destacam-se atividades como promoção de vendas, os cabeleireiros, manicure, pedicure, preparação de documentos para atividades administrativas, além do transporte rodoviário e de cargas também. O comércio também foi o destaque, o varejo de artigos de vestuário e acessórios. De um modo geral, o que nós vemos com esses números, né, que o crescimento das MEIs em São Paulo e tanto das empresas de pequeno porte reflete a importância do empreendedorismo no Estado e também de um modo geral, como o Estado é muito representativo aqui no Brasil, da própria sociedade brasileira, né? Que na busca aí da formalização em diversos setores, nós vimos aí que os serviços ganham destaque. E uma coisa que eu acho interessante também é o crescimento também na construção civil aí de formalização. Numa análise, vamos chamar assim, psicossocial, esses números aí representam aí os valores aí da sociedade brasileira, sobretudo a paulista, onde a pessoa busca construir o seu próprio destino, né, dotado de uma consciência e vontade, né? O homem, vamos chamar assim, dizer que ele tem sempre a possibilidade moral de decidir aí e superar os seus condicionamentos e entrar para a área do empreendedorismo aí, buscando a realização de um projeto de vida individual, familiar ou profissional também, né? Quando atingimos essa situação, eu vejo que o homem se coloca acima do próprio Estado, né? E dessa forma, o Estado deve propiciar a esse indivíduo, essa pessoa que está empreendendo, todas as condições para que ele consiga êxito. E a sociedade também deve entender isso aí e colaborar para que isso ocorra, né? E as condições da autorrealização está muito ligada aí à liberdade do indivíduo, e isso é uma coisa muito intrínseca na nossa cultura. É um valor fundamental, vamos por assim dizer. Agora, dentro do aspecto econômico,
eu diria que essas pessoas que estão empreendendo, elas desejam que o Estado seja mais flexível, que o Estado seja mais cooperativo e efetivamente não seja um entrave para o desenvolvimento dos negócios. É óbvio que nesse momento não interessa para nós, pequenos ou médio empreendedores ou grande empreendedor, que, por exemplo, que as taxas de juros estejam altas, né? Não é adequado que o governo, que o Estado, vamos por assim dizer, que o governo participe da busca de crédito da mesma forma, porque o governo ele fixa a taxa de juros que eles querem pagar e isso acaba refletindo na Selic e acaba refletindo na vontade, no ímpeto aí do empreendedor. Então, nós deveríamos ter uma situação mais favorável para o empreendedor. Então, a gente acredita que futuramente, obviamente, nós vamos ter uma grande resposta e um grande crescimento do país, apesar das dificuldades, tanto políticas, geopolíticas nacionais e internacionais. Ô, Roberto, ainda dentro do perfil de empresas, nós temos ali as categorias comércio, construção civil, indústria e agropecuária. É uma pena que a pesquisa não mostra que se dentro dessa abertura de empresas como comércio, nós temos o e-commerce, né, Roberto? Ou dá para definir? Sim, não, nessa pesquisa não está tão claro, mas a gente sabe que muitas dessas empresas estão sendo formalizadas por causa do e-commerce. Muito provavelmente aqueles que fazem o transporte dos produtos vendidos pelo comércio eletrônico. Então, de certa forma, isso mostra que, apesar do comércio eletrônico, do sistema, de toda a rede de informação que nós temos, ser um excelente veículo de logística, o ser humano, o trabalho do ser humano, ele é inseparável dessa condição. É necessário que alguém faça a entrega, é necessário que haja um envolvimento humano muito forte. Ainda não é possível fazer tudo exclusivamente na esfera da informática. Então, nós temos também muita formalização em virtude das facilidades do comércio eletrônico, obviamente. E, diga. Não, mas pode até prosseguir na sua linha de raciocínio, Roberto, que eu já te chamo também. E, nesse aspecto, podem estar enquadrados bastante microempreendedores individuais aí que estão atuando com seus veículos na entrega desses produtos aí ao consumidor final. Obviamente que a tecnologia encontra o comprador, mas o produto ainda para chegar até lá necessita do elemento humano. Claro. E em segunda, dentro do perfil da categoria de empresas, né, de abertura de empresas, nós temos a construção civil, que continua forte aí, hein, Roberto Cassone? Ou estou equivocado? 26.103 aberturas de novas empresas aí na área da construção civil. E eu acho que daí é uma outra questão que eu coloco. Como nós estamos analisando o MEI, eu também vejo aqui na terceira categoria de MEI a construção civil. Posso estar equivocado, ou seja, na questão de MEI, poderíamos ter aí mais um prestador de serviço dentro da construção civil e na categoria empresas, a construção civil com as empresas na área aí como construtoras e tudo mais? Na construção civil, nós temos dois momentos interessantes aí. O primeiro momento da construção civil foi antes dos telefones celulares, né? Você, para contratar um pedreiro, um carpinteiro, um azulejista ou encanador, eletricista, você precisava procurar alguém que fosse empreiteiro de obra, né? Que conhecesse esse pessoal e entregaria ele. Depois que a comunicação ficou mais acessível a todo mundo e esses profissionais começaram a utilizar do celular, você passou a contatá-los diretamente
para fazer algum reparo na sua casa, na sua obra, seja lá qual for a prestação de serviço. Agora é chegado o momento de formalizar esse pessoal. Então, muitas vezes você chama um pedreiro, por exemplo, para fazer um reparo na sua casa, na sua empresa, e precisa de nota fiscal, ele vai poder te entregar dentro da questão do microempreendedor individual. E isso é importante porque há uma formalização dessa pessoa. Esse profissional, com a formalização, obviamente, ele vai querer possivelmente aumentar o seu universo de trabalho, de prestação de serviço, e até evoluir para microempresa e empresa de pequeno porte e assim por diante. Isso é importante que ocorra no aspecto econômico, né? E no nosso mercado. Correto. Nós começamos analisando as empresas e mesmo no preâmbulo a gente falando das empresas, do crescimento das empresas das MEIs, né? Mas eu queria falar que você, de uma forma geral, falasse um pouquinho aí sobre o crescimento de MEIs, microempreendedores individuais, nesses 12 meses aí, que foram 850.624 novos microempreendedores individuais, Alberto. Sim. O microempreendedor individual, ele pode ter um faturamento anual até 81 mil. O funcionário é só o próprio microempreendedor, né? E a tributação se dá pelo DAS, né? Que é o documento de arrecadação. O processo é bem facilitado, né? Ele é online, bem rápido. Aí nós temos a categoria da microempresa, né? Que o faturamento pode chegar até 360 mil por ano, e essa microempresa pode ter 9 funcionários. E também ela pode estar cadastrada dentro do Simples Nacional, que é interessante forma de facilitar e de desburocratizar. Acima da microempresa, nós temos a empresa de pequeno porte. Essa aí tem 2 categorias, né? Na área de serviço, ela pode ter até 49 funcionários. Acho que, se não me engano, é de 10 a 49 funcionários. E na indústria, pode ter de 20 a 99 funcionários também. Então, nós vemos que existe já uma estratificação dos tipos de indústria, de empresa, e elas podem, um microempreendedor individual, obviamente, prestando um bom serviço, criando aí, vamos assim por dizer, aprendizes, ele pode evoluir para uma microempresa ou pode evoluir para uma empresa de pequeno porte, e assim por diante. E dessa forma, você acaba formalizando vários serviços que antes eram, de um modo geral, considerados invisíveis para a esfera econômica. E isso é bom, porque a formalização é sempre útil, porque acaba dando parâmetros para as ações de governo, para todas essas categorias de profissionais aí. Alberto, quer juntar aí para a gente, caminhando para a finalização, essas 2 categorias, tanto de empresas como em MEIs, da indústria e também a agropecuária? Olha, eu vou tentar fazer uma análise na esfera econômica. Qual é a vantagem que seria inicialmente de você ter um grupo de microempreendedores ou um grupo de pequenas empresas ou até empresas de pequeno porte compartilhando os meios de produção? Os meios de produções formais, eles são por etapas, né? Você produz, tem a matéria-prima, a produção, a transformação, a logística e tudo mais. Quando você acaba partilhando e compartilhando toda a metodologia de produção para uma metodologia mais moderna, que eu vou chamar agora de cooperativa, por cooperação, vamos falar assim, não é uma formação de uma cooperativa, mas é um processo cooperativo, você pode ter mais velocidade nas decisões e adequações do mercado. Então, o ciclo de vida do produto, ele seria mais rápido, atendendo às expectativas do mercado, e no método tradicional de produção, você tem a perda num determinado período até você fazer a adaptação. Essa é uma franja de perdas. Então, nesse momento, a gente pode ter, com uma boa administração
e uma boa sinergia de todos desses atores trabalhando, você ter uma diminuição das perdas e, com isso, gerar mais benefícios que devem ser partilhados por todos aqueles que estão no composto da formação do produto ou do serviço. Então, a diferenciação que eu vejo mais importante é da metodologia de como a produção acontece. Tem a produção formal, que é a grande empresa, e tem agora as empresas que estão se adaptando a um novo estilo de produção mais compartilhado entre vários cooperativos, né? Vários colaboradores e cooperantes de um sistema produtivo. E nós vemos isso aí em larga escala, né, das sistemistas das grandes indústrias, né? Daqui a pouco nós vamos ter pequenos sistemistas de vários negócios trabalhando em conjunto, e isso colabora como eu disse, com a diminuição das perdas marginais. Roberto, para a gente poder finalizar, não poderia deixar de colocar o atual cenário que nós estamos vivendo, né? Em meio ao tarifaço, denominação essa que vem sendo muito usada nos últimos tempos pelo governo americano, ou seja, que poderá entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Nós vivemos aí, então, 12 meses de cenário positivo, né? De crescimento das empresas no estado de São Paulo. Qual cenário se desenha para os próximos meses, os próximos dias, diante dessas incertezas no cenário interno e externo que atinge diretamente ao país? Aliás, o comércio vai sofrer um problema, hein? Você viu que estão de olho na 25 de março e na Santa Efigênia, hein, Alberto? Então, nós esperamos esse novo momento, assim que o governo americano propôs aí a tarifação para vários países, que haja negociação. A China foi tarifada e sentou-se na mesa de negociação. Outros países também fecharam bons acordos com os Estados Unidos, como é o caso agora recentemente da Indonésia, como foi o caso da própria Argentina, e que nós esperamos que o nosso governo também sente para negociar. Faz parte da geopolítica, faz parte das ações diplomáticas, as negociações entre os países. Então, esperamos aí que o Brasil tenha habilidade na negociação e que as coisas acabem entrando numa convergência de interesses aí entre os países e que nós prossigamos com as boas relações com todos os países, né? E a gente espera que efetivamente o Brasil volte a ter sempre aquela postura de neutralidade. Quer dizer, hoje você buscar um lado de um novo cenário que está se apresentando no mundo, escolher apenas um lado pode ser temerário. Então, o ideal é você se dar bem com todos os lados, para fazer bons negócios com o mundo todo. Quer dizer, toda vez que você opta por um dos lados, você sempre tem a reação e a contrapartida do lado não escolhido. Então, esperamos que o Brasil volte a ter aquela política de neutralidade que sempre teve, de sentar-se na negociação, sentar-se à mesa de negociação para efetivamente resolver aí todas as diferenças que, obviamente, uma nova realidade mundial está nos impondo. Não é só para nós, é para o mundo todo. Alberto Cassoni, especialista em marketing, inteligência de mercado, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Alberto. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Agradecidos nós, Alberto Cassoni, especialista em marketing e inteligência de mercado, integrante da nossa equipe de formadores de opinião, analisando este cenário de crescimento na abertura de empresas no estado de São Paulo. Região metropolitana de Sorocaba aparece como a terceira do estado em abertura de 22.445 novas empresas entre maio de 2024 e abril de 2025. E relacionado às MEIs, também tivemos aí crescimento, ou seja, a formalização de 47.152 MEIs, estando a região metropolitana de Sorocaba neste cenário na quarta
colocação. Portanto, aí a análise que você tem sobre este cenário. Portal RMS News, Hora da Verdade, jornalismo para você conectado na internet, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet.